No Salão de Frankfurt de 2015, a Mercedes apresentou a versão AMG da atual geração do Classe C. Suceder o W204, seu épico motor 6.2 aspirado, era um desafio e tanto, mas os engenheiros de Affalterbach tinham dois trunfos na manga. Primeiro, uma nova plataforma RMA modular com extenso uso de alumínio e aços de ultra alta resistência que reduziram em cerca de 100 kg o peso do veículo. Em segundo lugar, a grande cereja do bolo, aliás, o mesmo motor utilizado no superesportivo AMG GT, o M177, aqui é uma versão com cárter úmido dispensando o cárter seco do M178, que é o motor da AMG GT, um motor muito forte com os turbos localizados aí entre as bancadas de cilindros. Aqui no C63, potência variável entre 475 cavalos na versão C63 e 510 cavalos na versão C63S, que é esse modelo que a gente tem aqui. Preparar um carro desse calibre é uma missão de enorme responsabilidade. Pense você que não basta fazer o carro simplesmente ir mais rápido em linha reta, o que também já seria um desafio, mas ele também precisa preservar todos os índices bem balanceados. O carro precisa andar melhor em linha reta, mas também precisa tracionar bem, frear melhor e contornar curvas melhor. E manter isso muito equilibrado realmente é um grande desafio na arte da preparação. Esse C63S atingiu esse raro nível de balanço e tem um motivo muito especial para ele ter cumprido essa missão. Ser um show car, mas não só de exposição, como também de track days, para mostrar as possibilidades dos sonhos quando você combina as marcas de performance mais sofisticadas do mundo num projeto, num carro exclusivo como esse aqui. Então a gente tem marcas como a Wastec, a Krapovic, a HRE, Pagid, Brembo, Bilstein, VP Racing Fuels, todas elas combinadas nesse carro aqui, que são algumas das marcas, inclusive, que a GP Parts representa aqui no Brasil. Gustavo, fala, Barata, é o homem por trás da GP Parts. Gustavo, conta pra gente a história desse projeto, como que você chegou nesse carro aqui, porque não é normal a gente até ver um ou outro AMG andando em pista, mas realmente fazer um projeto desses, de começo a fim, assim, é uma coisa muito pouco usual, né? Bom, isso tem que voltar um pouco mais no tempo. Tá. Em 1988 eu comecei a correr de carro, corri por 11 anos, corri na Itália, corri nos Estados Unidos. De monoposto? Eu fui correr de Barber Dodge nos Estados Unidos e depois fui vice-campeão italiano de Fórmula Ford. E aí, por falta de patrocínio, eu acabei parando e no ano que eu parei, eu abri a GP Parts. Exatamente para trazer para o Brasil todo o conhecimento que eu tinha de peças lá de fora, que aqui no mercado brasileiro não existia. Sim. Né? Então, de performance de uma pastilha, Brembo, e isso foi crescendo, e aí eu comecei o primeiro carro inusitado para a Track Day, que foi uma Passat Variant da B6. Notem que tem história, então, né? Esse aqui não é o primeiro projeto inusitado. Exatamente. Né? Tanto que tem uma passagem muito engraçada. Eu cheguei no autódromo com ela para um Track Day e o segurança perguntou se eu ia descarregar ou se eu ia participar. Porque era uma perua, então o cara falou, nesse carro não vai andar. Sim. E era um carro, foi metade de um projeto desse, a gente trocou também turbina, Bilstein, tudo, e foi um carro que acabou virando um 57 de pneu slick. Caramba. Então, para uma perua Variant era uma coisa meio surreal. E que ano que foi isso? Foi 2008, 2009. Caramba, naquela época, um tempo desses era bem coisa rápido. de força livre. C63, o projeto começou antes mesmo do carro chegar. Quando eu estava pesquisando o carro, em paralelo eu já pesquisava as peças de o que eu poderia melhorar a performance do carro, sendo que é um sedã, para a pista teria alguns pontos fracos. Sim. E era aí que eu queria saber onde eram esses pontos para poder corrigir. Como que começou então essa história da preparação? Para onde você... O primeiro passo, eu troquei um intake, coloquei um intake da Arm Speed, que tinha um fluxo de ar melhor, e fiz um mapa. Foi o primeiro passo do carro. Aí o carro melhorou, eu fui fazer um track day, e aí apareceram alguns problemas de freio, de suspensão, e assim foi decorrendo. Foi pegando os fusíveis, com a pista como referência. Sim. E aí eu já no próximo passo já fiz o downpipe da Inotec com escapamento full da Krapovic. E aí é de titânio, né? É de titânio, ele é inteiro de titânio, ele pesa 13 quilos a menos que o original. 13 quilos, cara.
E daí pra onde foi? Daí a gente voltou com o carro pra pista e pegou o freio. Ah, sim. Na verdade, se pegar mesmo ele original, se você fosse andar com o carro muitas voltas seguidas, ele abre o bico com 2 voltas ali, você já tem um problema, né? O freio original, ele é perfurado, né? Tá. Então ele melhora a ventilação, mas aqueles furos são para também sugar o pó e deixar sempre a área de contato limpa, né? Ah, a gente tem um rotor aqui, né? Esse é o disco original. Ele fez um track day, ele rachou inteirinho. Isso é um problema, na verdade, né? Que esses furos fazem, eles criam um problema de estresse, diferença de temperatura, né? E você também retira material, né? Você não consegue ter a mesma resistência do que um freio só eslotado. Sim. E aí você trocou esse disco aqui pelo que a gente tem agora no carro, né? Foi uma troca só, né? Isso. Na realidade, o do carro é similar a esse. É uma pista racing da Brembo, né? Tá. Então, esse tipo de disco racing, ele não tem para qual carro. Ele tem o tamanho. Sim, as dimensões de diâmetro. Você acerta no cubo, né? Isso. E aí foi feito um cubo específico com o offset certinho do cubo original da Mercedes. Tá, feito sob medida, Feito sob medida. E aí esse conjunto aqui, quantos quilos é mais leve do que o original? O set dianteiro, né? 8 quilos. 8 quilos. 8 quilos. Caramba, isso vai fazer uma diferença, que isso aqui é massa rotativa. Rotante, né? Caramba. E que mais? E esse diâmetro aqui é o mesmo do original, né? 390... A Brembo tem contrato com a AMG, então eles não podem fazer nenhum disco exatamente similar às medidas originais da AMG. Certo. Então o original é 390 por 36 de espessura e esse é 390 por 35. Tá. É 1 milímetro mais estreito, mas isso não fazia diferença nenhuma para seguir no projeto. Não, sem dúvida, sem dúvida. E aí me fala um pouco das pastilhas. Beleza, resolveu os discos. Quando entraram as pastilhas? As pastilhas entraram antes mesmo do disco. Ela foi um passo atrás. São as pastilhas da Pagide, né? A Pagide é mundialmente famosa pelas pastilhas de competição. Sem dúvida. Então, são pastilhas, ela tem vários compostos diferentes para diferentes tipos de carro, e corridas diferentes. E essa daqui é a RS29, é o composto da Pagide, que é feito para provas de endurance. Então são e as pessoas imaginam até que quando você fala uma pastilha mais dura, então come o disco, né? E as pessoas estão enganadas, porque se você parar para pensar numa prova de endurance, o que é mais fácil, trocar as pastilhas ou o disco? Sem dúvida nenhuma, as pastilhas. Né? Então a pastilha, ela não desgasta o disco por ser mais dura. Eles fazem de uma forma que a pastilha tem uma resistência e tem uma durabilidade do disco, de todo o sistema, sendo que o coeficiente de atrito é muito superior às pastilhas originais. E apresenta estabilidade em temperatura extrema, né? Ela simplesmente, o fading dela é quase a 600, 700 graus, então ela é muito acima da original. Lembrando que tem fading não só de fluido de freio, mas também de pastilha, né? Ela tem, quando entra numa temperatura muito além da operacional, ela vitrifica e aí o coeficiente de atrito vai lá pro chão, né? E beleza, e aí para que mais? Quando que entraram os amortecedores? Foi muito recente? O amortecedor foi pro último track day, foi instalado faz uns 15 dias. Tá. E aí me fala um pouquinho, qual que foi a ideia desse projeto aí? Do amortecedor foi o seguinte, eu comecei a sentir que o carro ele tinha uma transferência de carga muito grande em frenagem. E rolava demais nas curvas do autódromo. Especialmente com os pneus que você estava usando já, os Troféu R. Esse aqui é o jogo de rua, né? Esse é o jogo de rua e aquele é o jogo de pista. Sim. O Troféu R, logicamente, dá muito mais grip, né? Sim. Então o carro ele começou a frear mais forte, né? Porque a primeira coisa que está no chão é o pneu, então se o pneu tem uma eficiência, um grip maior, você vai ter uma eficiência de frenagem maior. E aí, com isso E aí a frente começou a tender a mergulhar e o carro rolar e já está no modo racing, né? Que o carro apresenta onde endurece os amortecedores originais. Então não tinha mais para onde ir. E aí a única solução foi trazer os Club Sports da Bilstein, que estão os amortecedores que você tem regulagem tanto de bump quanto de rebound. Você consegue controlar então a compressão e a extensão deles, né? E aí agora você está no processo então de tuning, que é a parte divertida também do negócio, né? De ficar encontrando as cargas. Isso, as cargas certas. A gente fez um track day agora,
teve um pouco de dificuldade no acerto, o carro tinha uma hora com muita tendência de sair de traseira, a frente apontava bem, de repente a frente começou a esquentar, a frente começou a escapar e a traseira ficou mais ok, então precisa de um pouco de trabalho para achar o balanço ideal. Mas isso é uma coisa muito legal e um upgrade frequentemente ignorado, né? Porque o pessoal vai lá no track day mesmo com carros muito bons, carros exclusivos, fica ali só brincando de pressão de pneu, alinhamento você não vai conseguir fazer. E a regulagem de amortecedor justamente é uma ferramenta fundamental, né? De competição, então a gente precisa balancear o carro às vezes não só para a pista, mas para o estilo que você guia, enfim, para o ajuste que o carro tem de geometria de suspensão, né? Exatamente o que você falou. Às vezes também o ajuste vai muito da forma que você guia, né? E agora vamos entrar na cereja do bolo aí, que é a parte do motor, né? Acho que e tem história, né? Tem que chegar nesse estado aí, né? Conta pra gente, como é que... Um pouco do background antes da gente chegar nesse estado atual aí do... Tá, bom, o carro tinha as turbinas originais, só com um mapa melhorado, né? E aí eu fui fazer um evento da Embraer no aeroporto e fiz a primeira puxada, o carro tava bom, mas não tava o que eu esperava. E a gente abriu o capô, foi olhar, tinha escapado uma mangueira do filtro do intake do retorno da blow-off, né? E achou que, não tem muito problema. Eu falei, bom, mas eu não vou deixar de andar. Uhum. Então eu tive a ótima ideia de colocar silver tape, porque o silver tape gruda tudo. Silver tape, WD, porca-gato, kit essencial. Exatamente. Aí eu coloquei o silver tape, prendi a mangueira e fui para a segunda passagem para ver se o carro tinha um comportamento melhor. O carro ficou... não melhorou nada, aliás piorou um pouquinho. E quando eu parei, voltei de novo ali para a área de descanso, quando eu abri, sumiu o silver tape. Bom, 300 por hora, voou, né? Então você está numa velocidade, o silver tape voou. Falei, bom, agora vamos achar um forca-gato, vamos prender direito, porque aí não escapa mais a mangueira. E aí eu tava numa outra passagem, eu tava 200, eu lembro de cabeça, que eu tava 278 por hora e de repente o carro perdeu potência instantaneamente e a hora que eu tirei o pé já começou a vir uma fumaça na cabine e saía a fumaça do capô e aí eu sabia que a desgraça tinha acontecido. Só não sabia qual, mas tinha acontecido. Bom, parando, aí o carro teve que ser rebocado, veio de guincho para São Paulo e quando abriu para ver qual era a surpresa, o silver tape não tinha sumido, a turbina tinha sugado ele. Muito mais que a velocidade é poder de sucção, lógico, né? Mas na hora não pensei. E aí você até pensa que então é só uma turbina, né? Troca a turbina, mas era muito mais que isso, porque como afetou um pouco as pás do rotor, podia ter ido fagulha de alumínio para dentro do bloco, né? Sem dúvida. E a gente tem aqui a afinada, né? Essa aqui é a turbina. Olha lá o silver tape colado até hoje. É uma Borg isso? É a Borg Warner. Deus do céu. E aí teve que abrir o motor inteiro, teve que tirar o motor do carro, abriu o bloco da esquerda para verificar. Aí não tinha nada de risco na camisa. Uhum. Então quando viu isso, falou, tá vivo de novo. Porque tava até chegar nesse ponto de verificar se tinha risco na camisa, o motor tava condenado. E aí quando chegou nesse ponto que falou não riscou a camisa na parte da compressão, a gente falou, então vamos ressuscitar ele. E como já tinha que trocar as turbinas, nada melhor do que trocar por uma maior, né? Famosa jaque, né? Jaque, vamos ter que trocar. Já faz upgrade, né? É lógico. Na verdade, que todo entusiasta espera esse pretexto para quebrar alguma coisa, para fazer uma coisa mais forte, né? Exatamente. Então abre pra gente capô, vamos ver aqui que
que tem aí? Aqui estão os famosos caracóis vermelhos da Wastec. Esse é um modelo de turbina W4, onde tanto carcaça fria quanto a carcaça quente são maiores que a original. Tá. E ela é capaz de gerar 451 cavalos a mais do que a turbina original. Jesus Cristo. E eles têm uma opção mais mundana do que isso? Tem o que eles chamam de W3, Tá. que você utiliza a tua turbina original, é despachada para a fábrica nos Estados Unidos, eles trocam o rotor. Tá. E aí volta com uma capacidade de 300 cavalos a mais, Tá. uma coisa assim. Fazer um hot E rod. aí né? é uma coisa, como você diz, mais plausível para quem não quer ir para pista ou ter Sim. tanta potência num carro. E a Wastec, ela é especializada em Mercedes ou não? É uma coisa mais... Ela é bem especial, o carro-chefe dela é Mercedes. Tá. E agora ela está se voltando um pouco para McLaren também. Ah. E aqui tem a parte da turbina deles, os intakes, né, de fibra de carbono. Nossa, caralho, isso aqui é muito legal. E aqui tem o VTA que chama, que é o blow-off para a atmosfera. Sim. E aqui temos os injetores também do WMI. Nas trocas de marcha, isso faz um som do cão, é assustado. É do caralho. Coisa legal nesse Hot Inside V, né, que eles chamam essa turbina montada no meio da bancada, que fica gritando, né? Fica muito agressivo isso, né, meu? E além disso, fora esses componentes aqui, a gente também tem injeção de água metanol. Isso. Né? O WMI que faz parte do kit. Faz parte do kit. Tá, entendi. Porque no mapa que eles desenvolvem já é com o uso do WMI para poder resfriar e poder trabalhar com um ponto de ignição mais avançado. Sim, sim. E aí a questão de ECU ou da central que comanda isso aí? A central, agora eles mandam o aplicativo, o software via e-mail e faz via OBD. Antigamente tinha que tirar o módulo, mandar para os Estados Unidos, eles reprogramavam e o módulo voltava. Ah, tá, você sobe direto na unidade original. Eles mandam o arquivo, você abre, pluga no OBD e carrega. Perfeito. Agora, mesmo com esse kit tão agressivo, parte de baixo, esse kit foi desenvolvido para uma parte de baixo original ou para trocar biela? Não, para parte de baixo original e câmbio original. Caceta. Bom, a Mercedes, acho que algumas tradições permanecem, né? O ultradimensionamento na engenharia é um deles, né? Porque é um ganho de 100%, né? Tem um carro igual, um case nos Estados Unidos, que montaram. E eles a Wastec trabalha com pressão de 23 a 25 PSI. Já esse outro caso nos Estados Unidos, eles fizeram uma pressão maior para ver exatamente o que o carro dava de potência. Ele deu 852 cavalos de roda. Meu Deus do céu. Com 30 PSI. 1000 cavalos de motor, Exato, né? 1000 cavalos de motor. Aqui a gente tem 700 cavalos de roda. 700 cavalos de roda. 800 e alguma coisa de um motor que tecnicamente deixa esse carro aqui tão rápido quanto, ou talvez até superior se considerar o conjunto, que o B40, né, da Brabus, Com né, certeza. que tem a opção B40 800, né, que é, acho que é a versão mais hardcore até onde eu saiba da Brabus para esse carro aqui. E você acabou montando a sua maneira. A minha maneira. Com um carro tão ou mais capaz, né? Porque, então, onde eu me lembro, a parte de suspensão e freios, eles não mexiam. Né? Eu tenho essa grande preocupação, porque hoje, no mundo de WhatsApp e mídias sociais, os números são muito importantes. Sim. Então, o pessoal vive meio que no mundo super trunfo, né? Então, quanto tem seu carro? 1000 cavalos, 1200, 1300. Mas o que faz esses 1200? Aonde ele traciona? Ele freia, ele faz curva. Então não adianta só ter 1000 cavalos ou falar, não, mas o meu tem 714. Bom, tudo bem, mas aonde você mostrou que esses 714 são eficientes? Sim. Então é aí que a gente está fazendo esse projeto completo para que seja um carro rápido de pista. Sim. E lá demonstre que as peças são eficientes e que viram tempo. Balancear esse conjunto, né? De aceleração, frenagem, curvas, uma dor de cabeça e tanto, né? E eu estava a bordo contigo lá em Interlagos, ficou escandalosamente claro o quanto que esse carro não só acelera, o quanto que ele freia, o quanto que o freio dura, a gente deu meia dúzia de voltas ali quentes,
freando em cima e, sim, realmente foi, cara, eu mesmo confesso que eu não esperava ver isso num carro de rua. Até você comentou que na saída do Laranjinha, ele freava no mesmo lugar onde você freia com o Sandero. Exatamente. Que tem 700 quilos a menos. Para você ter uma ideia do poder de desaceleração desse carro aqui. Realmente uma coisa impressionante. Vamos falar um pouco das rodas, né? Que acho que também é a grande moldura do quadro aqui todo, né? Que o visual é todo original. Fala um pouquinho aí desse modelo, as dimensões. A gente trabalha com a HRE no Brasil, né? Representante oficial da marca. E tem uma amizade muito grande com eles. E quando eu comentei da C63, eles falaram, vamos colocar uma HRE. Tá. E aí o pior dos problemas foi escolher o modelo que eu colocaria no carro. Criança loja de doce. Exatamente. Para ficar. E aí eu não queria fugir muito do visual original do carro. Então, vendo os modelos e conversando com eles, chegou nesse modelo que é o RC100, que ele lembra um pouco o modelo original. E aí ficou desse jeito. É uma roda forjada, feita sob encomenda para o carro. Então, ela é 19 por 8,5 na dianteira. E a traseira eles fizeram um pouquinho mais larga, fizeram 19 por 10, mexeram no offset. Então, mas é uma roda que pesa em torno de 8 quilos. 8 quilos? Caraca, então você vê que a gente está falando em tirar 4 do disco. Sim. Mas tirou praticamente 3 quilos da roda original. A gente está tirando 7 quilos de cada lado do carro. E a roda tem um efeito muito maior, né? Pelo fato de ser a área externa, diâmetro externo, né? Então o efeito alavanca é muito maior. Mas eu não esperava uma roda desse tamanho, com 8 quilos. Pessoal, acho que a coisa mais legal desse carro aqui é o fato de você ter montado um carro, é de interesse da empresa, né, de juntar as marcas num carro, mas que realmente funcionasse, mais do que isso, que você realmente bota ele na pista, faz ele andar, faz funcionar realmente tudo isso que você representa. Então, eu acho que é um mundo ideal. Isso me lembra um pouco até aqueles carros show cars de preparadoras japonesas, né, que eles sempre fazem. Lógico que uma versão, vamos dizer assim, mais refinada, né, e original, mas o mesmo princípio, né, de botar tudo... O que eu brinco é que é um carro que vai no track day no domingo e faz supermercado na segunda, né? Sim, não, sem dúvida nenhuma. Não volta de plataforma, não é um carro só de pista. É um carro de uso diário e com toda a especificação para também ser um carro de pista. Você tem mais algum plano para esse carro aqui, em termos de preparação, de receita, de acerto? Ou agora chegou no limite dele. Agora o foco é acertar a suspensão, quem sabe achar um pneu slick. Sim. E aí tentar baixar o tempo em Interlagos, esse virar um pouco mais perto das Porsches. Show! Gustavo, parabéns pelo seu trabalho, pelo carro, pelo projeto. E pessoal, fiquem ligados aí que logo mais tem o e-commerce aí da GP Parts a caminho, né? Exato. A gente vai trazer novidades para vocês aí logo mais. Valeu, gente! Até mais!